A sutileza do movimento dos desigrejados. Bem, irmãos, a leitura desse texto, ele está em Hebreus 10, 19 e 25. Eu não sei se todos têm a revista. Quem tem, ele está, né, na primeira página aí. Se não, pedir para o Mateus estar colocando aqui para a gente estar lendo junto. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O texto áureo, que é o texto principal, é exatamente esse último versículo. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai aproximando aquele dia. Irmãos, esse tema de hoje é mais uma sutileza que Satanás usa, né, para estar nos afastando do Senhor. E quando a gente começa a ler aquilo que o pastor falou, não sei se alguém conseguiu ler, estudar antes. Quando a gente começa a ler, a gente vai percebendo realmente que são os famosos movimentos que eles vão tomando força. E aí a gente começa a ver pessoas repetindo assim: ah, mas agora é assim, né? Agora é normal, agora é assim, mudou. Não mudou, a palavra é a mesma, e a gente vai estar vendo isso nas Escrituras. A introdução dessa aula diz assim: os sem igrejas, ou nas últimas décadas, os desigrejados, ou também conhecidos como sem igrejas, são pessoas que dizem ser cristãs, mas não estão filiadas a igreja nenhuma. Esse grupo religioso diz não possuir hierarquia religiosa, código doutrinário, nem tampouco nenhuma estrutura arquitetônica onde possa se reunir. Diz ser o legítimo modelo da igreja do Novo Testamento. Nesse aspecto, acredita reproduzir os cristãos primitivos. Então essa turma aí, esse movimento novo, né, é um movimento recente e tem crescido muito aqui no Brasil. Os dados do IBGE, eu estava olhando de 2010, o que foi o último oficial. Gente, são milhões de pessoas que estão indo para este movimento, assumindo esse movimento como a sua verdadeira doutrina. Mas o que essa doutrina traz? O que eles defendem? É isso que a gente vai estar vendo agora. Qual é a visão, qual é a prática desse movimento? Qual é o perigo desse movimento? A gente vai estar vendo agora. Esse povo, né, que é conhecido como os desigrejados ou sem igreja, eles não aceitam hierarquia, né? A gente vai ver por que isso está errado. Eles não aceitam nenhuma estrutura. Eles acham que o único templo sou eu, é o meu corpo. A gente vai ver que isso também é verdade, mas isoladamente não. Então, no item 1, só um minutinho, antes da gente começar a falar as práticas dele, por que eu estou falando isso? Da questão da hierarquia, da questão do templo. Quando tudo começou, lá em Êxodo 25:8, o Senhor fala para Moisés assim: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. O tabernáculo, né? Então, o Senhor pediu para Moisés, né, que fizesse o tabernáculo. Ele deu as medidas, ele deu qual era o tecido que ia ser, qual é a medida, tudo foi projetado por ele. Então, como dizer que ele não queria, né, que ele não aceita um templo para que ele seja glorificado? Depois a gente vê na 2 Crônicas, Mateus, você projeta para mim? 2 Crônicas 7, 15 e 16. Quando Salomão termina o templo, né, que ele faz para o Senhor, olha o que o Senhor diz.
De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar, no templo. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Então, esses dois versículos apenas, que são vários, né? Mas a gente trazendo esses dois para a gente ter a certeza que a vontade do Senhor era sim que o nome dele fosse glorificado em um templo. O que eles defendem, os 100 igrejas defendem que não faz parte da igreja primitiva. Isso aqui está lá no Antigo Testamento. Mas a gente vai ver a comprovação também no Novo Testamento que a igreja física, a igreja local, é desejo do Senhor. Quando eles alegam que a igreja primitiva não era uma instituição que não estava debaixo de autoridade, eles também estão errados, eles também defendem isso. Só que em Atos 16:4 diz que quando nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Aqui está falando que eles passavam pelas cidades, aqui já é a igreja primitiva, já está lá em Atos. Então eles passavam pelas cidades e o que eles deixavam? Decisões tomadas em Jerusalém. Então havia uma hierarquia na igreja primitiva. Ninguém falava o que queria, ninguém decidia o que queria, as coisas tinham um segmento, já tinham definido, e eles iam levando o evangelho, mas com essas orientações dos apóstolos e presbíteros. Eles não aceitam, esse novo movimento, eles não aceitam a hierarquia, não existe ninguém acima deles, sou eu e eu. E a gente está vendo na palavra que não é assim, né? Que existe sim uma hierarquia na palavra do Senhor. Em Atos 2:46 diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Aqui mais uma vez em Atos, então é a igreja primitiva. Eles se reuniam aonde? Que eu acabei de ler. Perseveravam unânimes no templo. Então, como eles estão dizendo que a igreja primitiva não precisa ter templo? Que o templo sou eu, meu corpo é o templo do Espírito Santo. Verdade, mas aqui a gente está vendo que quando tudo começou, eles se reuniam no templo e diziam o quê? E comiam com alegria e singeleza no coração, né? E até uma versão, a NVI, diz que eles se reuniam no pátio do templo. Por que isso? Porque a gente está em Atos, a gente começa então uma nova era, né? Onde todos são salvos pela graça. E aí, os gentios não tinham direito de entrar no templo. Até então, esses templos eram dos judeus. Eles não podiam entrar no templo dos judeus. Mas a vontade deles era tão grande de congregar que eles se reuniam no pátio. Só de estar perto. Era uma vontade muito grande de estar reunidos juntos para adorar, para louvar, para engrandecer o nome do Senhor. Então, mais uma vez a gente vê a importância de estarmos juntos, de termos a vontade de estarmos juntos na casa do Senhor. Quando alegam que a igreja não precisava de uma estrutura formal, né, a gente acabou de ver que eles estão errados, porque na igreja primitiva, que é onde eles defendem que não precisa, a gente acabou de ler que precisa sim. Inclusive, em Mateus 4:23, diz assim: percorria Jesus aonde? Por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades, as doenças entre o povo. Então Jesus ia até as sinagogas, onde eles ensinavam, onde eles meditavam na palavra do Senhor. E tem uma outra passagem que diz assim, que Jesus ia ao templo. Então, se Jesus ia ao templo, é errado a gente ter um templo? É errado a gente vir nos unir, nos reunir para aprender, para crescermos juntos, para adorarmos o nome do Senhor? Não é, a gente está acabando de ler várias passagens que dizem completamente o contrário. Em Atos 16:9 e 10, diz que Paulo, nessa passagem, é a prova de que Deus queria sim a criação da igreja local. Em Atos 16:9 e 10,
Diz assim: durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajuda-nos. Essa passagem, Paulo estava com uma viagem, a segunda viagem dele, programada para um outro local, e ele teve esse sonho, né, um sonho do Senhor, que ele passasse. E ele foi então para Macedônia e fundou a igreja de Filipos, que depois foi uma igreja gloriosa, né? Então, assim, não foi uma manifestação do Senhor para ele: vai lá e funda a minha igreja. Então, o Senhor queria sim que a igreja dele crescesse e que fosse fundada. Aqui, na verdade, eles ainda não tinham templos como nós temos, né? Começavam em casas, depois foram construindo, mas era a vontade do Senhor, naquele momento, que a igreja se reunisse como corpo, que todos estivessem juntos no mesmo lugar. Então a gente viu essas passagens para comprovar que o que eles estão alegando, o que eles alegam, é mentira. E o que é mais assustador, irmãos, é que esse número está crescendo. O número desses desigrejados está crescendo assustadoramente. Mas por quê? Isso é uma sutileza de Satanás, que é o tema do nosso estudo. Satanás não quer que isso aqui aconteça. Nós estamos aqui juntos como corpo de Cristo para crescer, para nos fortalecer, e ele não quer isso. Então, o que ele faz? Vai minando essas ideias, esses movimentos vão acontecendo, vai se tornando normal, mais gente vai saindo. Às vezes a pessoa se desagrada com o irmão: não vou mais lá não. Alguém se desagrada com o pastor: não gostei não vou lá não. Mas as pessoas esquecem que nós não estamos aqui por nenhum de nós. Nós não estamos aqui pela irmã, pelo irmão, pelo primo, pelo pastor, por ninguém. Nós estamos aqui por Jesus. O nosso foco tem que ser Jesus, para que essas coisas não minem a nossa cabeça e o nosso coração, e nos faça olhar para um movimento desse e achar que tudo é normal. Essa é a sutileza que Satanás está usando, e esse número está crescendo. E a projeção para 2046, se eu não me engano, eu fiquei apavorada. É um número assustador da projeção do que vem acontecendo. Então, se continuar dessa forma, vai ser maior do que o número de cristãos que vêm à igreja, porque eles se consideram cristãos. Então, não posso dizer que não seja cristão. Porém, assim, o número de cristãos que não vão à igreja vai ser maior do que os que vão. Mas essa sutileza é para quê? Para nos afastar da casa de oração, né? O Senhor nos diz isso, que aqui será minha casa de oração. Não é o lugar onde a gente se encontra, o lugar onde a gente se une para a honra e glória do nome dele. Então vamos tomar muito cuidado. Se alguém, às vezes próximo, vem com uma ideia desse tipo: não estou indo mais não, por causa disso, abra os olhos, irmãos, dessa pessoa. Abra os olhos, mostre os textos, está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Não, né? Tem o pastor que prepara o estudo, mas esses textos estão fora daqui. Eu fui buscar, eu fui estudar, eu falei: gente, são textos que a gente às vezes até fala, mas a gente não presta atenção, às vezes, num detalhe, como diz: Jesus ia ao templo. Então, quando alguém vem falar isso, não está certo, isso está errado, porque Jesus ia no templo, porque Jesus ensinava na sinagoga. Então, não vamos permitir que pessoas próximas a nós aceitem esse movimento como normal, para que eles não sejam atraídos por Satanás. Então, o primeiro item, o primeiro tópico, fala sobre a visão e a prática dos desigrejados. Eles são contra toda forma de organização e institucionalização, que foi o que a gente acabou de ver. Alegam que a igreja primitiva não havia instituição alguma. A gente acabou de ler também alguns versículos que dizem o contrário disso. Havia sim. Dizem que a institucionalização da igreja só começou quando Constantino, o imperador romano, assumiu as redes da igreja e converteu numa organização. Eles alegam isso. Porém, a gente viu que tanto no Antigo Testamento é uma vontade do Senhor, e como na igreja primitiva também. Para eles, nada de regras, sermões e muito menos organização institucional. O problema dessas pessoas, irmãos, são regras. Não querem estar sob autoridade nenhuma, não querem receber como se... eu vou dar uma ordem aqui, sou responsável por esse local e vou dar regras. Eu acho que não é a palavra nem a ordem. Essas pessoas não querem se submeter a autoridade nenhuma, o que é errado, porque a gente vê também na Bíblia
eu vou passar tá mais à frente isso, versículos que falam que nós precisamos sim respeitar as autoridades. Então não existe problema nenhum em ter autoridade, né? A gente vai, não vou antecipar não, senão eu vou pular aqui. Então, na visão dos desigrejados, a igreja não necessita de uma estrutura formal alguma. Ela pode, por exemplo, ser encontrada em uma lanchonete, em um café de esquina, quando os dois desigrejados se encontram. Verdade que pode ser em qualquer lugar? Pode, realmente pode. A gente pode se reunir, o Senhor fala isso, onde dois ou mais se reunirem, ali estarei eu. A gente pode fazer um encontro na praia, a gente pode fazer um encontro na minha casa, na casa de uma irmã. Podemos sim. Mas isso não anula a necessidade de termos um local como esse, para sermos orientados, para sermos direcionados, para vir aqui aprender a palavra. Porque quando fica solto, eles se acham autossuficientes. Eu não preciso de um líder. Só que imagina, irmão, se a gente sozinhos resolvêssemos fazer isso, vamos para esse movimento. Você teria disciplina, talvez o primeiro mês, o segundo mês até iria, mas depois não vai. Você começa um planejamento de leitura da Bíblia, por exemplo, mesmo estimulados aqui por essas campanhas que às vezes acontecem aqui na igreja. No primeiro dia você lê, no segundo você lê, no terceiro não deu tempo, no quarto acumulou, na outra semana você já desistiu. Só acontece comigo isso? Não acredito que só, porque olha que às vezes é uma luta. Você tem um planejamento, você tem uma sequência, mas o nosso dia a dia está muito corrido. As horas estão voando, não estão passando. Chega no final do dia, eu tenho a sensação de que a metade do que eu planejei para aquele dia ficou para trás. E aí vai indo, e vai indo. E com as coisas do Senhor também são assim. Então, se a gente não tem um compromisso com a igreja local, a gente vai se distanciando das coisas do Senhor. E isso é perigoso. No segundo tópico, diz que a primeira a gente viu que eles é um ensino anti-institucional, né? Eles não querem nada de uma instituição, eles não querem nada de regras. E o segundo, ele diz que é um ensino anticlerical, que eles são contra toda forma de institucionalização da igreja, né? Que eu falei a respeito de hierarquia. Eles não aceitam a hierarquia. Eles não aceitam receber ordens, receber direcionamentos. Então, qual é o problema disso? Aquilo que a gente falou. Imagina, gente, vamos imaginar aqui na igreja, né? A nossa igreja não é uma igreja assim tão grande, né? Mas imagina se não existisse uma hierarquia, uma liderança que determinasse o que ia acontecer. Quem seria hoje? Quem daria a escola bíblica? Quem seria responsável para arrumar a mesa para ceia? Quem seria responsável pelo portão? Precisa de organização. Então não tem como não existir uma organização como é a vontade deles. Senão vira bagunça. Eu deixo para Yasmin, a Yasmin deixa para a mãe dela deixa para a Cláudia, um deixa para o outro e ninguém faz. Então precisa sim de um direcionamento, de uma organização, para que as coisas aconteçam. Então não tem nada de mais nisso. Então em Efésios 4, 11 e 12 diz assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para os profetas, outros para mestres, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então na palavra existe hierarquia? Existe. A palavra está dizendo que o Senhor determinou para várias funções. Mas para quê? Para que a igreja seja edificada. Porque de repente, um exemplo, vamos supor que eu falasse assim: eu quero, que eu já até falei isso aqui, né? Era meu sonho, eu queria muito ser do louvor, queria muito, era minha vontade, eu orei e pedi, mas não dá, não tem jeito, gente, a voz não ajuda. Já tentei, assim, ajuda profissional, não, mas assim, já tentei vários recursos, não é a minha praia, não é o que o Senhor quer de mim. E se não houvesse essas divisões, se não tivesse aqueles que fossem para profeta, outro para apóstolos, outro para, enfim, tantas funções, tantos dons que o Senhor criou e que está na palavra. Então precisa de hierarquia. E a gente está vendo que quem determinou isso foi o Senhor, não foi a igreja local, não foi o pastor Moisés, não foi o pastor responsável, não foi Deus. Isso está na palavra. Eles não aceitam hierarquia, mas até o mundo angelical tem hierarquia, não é verdade? A gente vê lá que existe. Todo mundo é igual? Não, existe anjo, arcanjo, querubim, serafim, cada um tem uma característica, cada um tem uma responsabilidade, pelo que a gente lê, cada um tem
uma função. Então, existe hierarquia em várias situações que a gente está lendo, da vontade do Senhor e não da nossa. Não é da... Pode falar, tia. Não? Desculpa. É só você comparar a igreja ao exército. A igreja é o exército do Senhor sobre a terra. Você tem condição de liderar um exército que se reúne quando os soldados querem ir, com os soldados se reunindo em qualquer lugar, sem haver treinamento, sem haver disciplina, sem haver hierarquia? Que exército que você vai mandar? Esse exército vai combater o quê? Quem? Exatamente. Seguimos os seus passos? Perfeito. O inimigo nos resistirá? Nós somos um exército de Cristo disciplinado, sim, que lutamos por valores, sim, que instituímos a família, sim, que lutamos pela família. Nós somos um exército de Cristo. Perfeito. Também para a vida, né? Porque você é disciplinado para você no trabalho, na família. Sim. Então, por isso que a importância da gente saber que não é coisa só da igreja, isso é coisa da nossa vida, isso que a Cláudia falou, a questão da hierarquia, a gente precisa, só que tem pessoas que não aceitam a hierarquia, acha que é o dono da verdade, e não tem mal, não há mal nenhum, gente, e a gente tem uma pessoa superior, uma pessoa que direciona, uma pessoa que vai guiar, mas tem gente que é muito resistente a isso, em todas as áreas. Se você é resistente lá no seu trabalho, se você não respeita seu chefe, se você não respeita as autoridades que estão sobre a nossa nação, né, que a gente vai ver sobre isso, você vai respeitar a hierarquia dentro da sua igreja? Ah, não, na igreja é diferente. Não é. Nós somos aqui exatamente o que nós somos lá fora, de caráter, de personalidade. A gente consegue, né, às vezes dá para dar uma segurada, mas com o passar do tempo não tem jeito. O que está em nós vai florescer. Não é verdade? A boca fala do que o coração está cheio. Então no começo você consegue, mas vai chegar um momento que você vai expor qual é realmente a sua posição relacionada a isso. Em Romanos 13, 2, diz que todos devem se sujeitar às autoridades. Está na Bíblia. Em Hebreus 13, 17, diz assim: obedecei a vossos pastores e submetam-se à sua autoridade. Mateus, você coloca... Você já colocou. Eles cuidam de vocês como quem devem prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Mais uma vez, é uma palavra do Senhor, que a gente precisa sim aceitar a autoridade, a gente precisa sim receber com alegria, porque são pessoas escolhidas pelo Senhor. No item 2, no tópico 2, vai falar sobre a natureza da igreja, né? A natureza da igreja. Então, nós temos duas naturezas, como organismo e como organização. Como organismo, olha o que os desigrejados falam. Sobre a natureza da igreja neotestamentária, devemos observar primeiramente que ela é um organismo vivo, que está em Efésios 1, 22, 23. Deixa eu só colocar ali para a gente ler juntos. Que ele colocou todas as coisas. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Então, quem é a cabeça da igreja? Cristo. E aí, a gente vai ver que nesse sentido, a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo de Cristo. Então, cada um faz parte desse corpo. Todo mundo é o braço? Não. Todo mundo é a perna? Não. Mas todos juntos se completam. Para um corpo funcionar bem, a mão tem que fazer o papel dela, o pé tem que fazer o papel dela. Não adianta querer inverter as coisas que não vai dar certo. Mas para isso, a gente precisa aceitar a nossa parte. Qual é o que eu sou dentro desse corpo? E exercer bem o seu papel. O que o Senhor determinou que você é dentro deste corpo, onde Ele é a cabeça, a gente precisa exercer e exercer bem, para que essa parte funcione. E não querer fazer o que a outra parte lá faz, a outra parte do corpo faz, porque não vai dar certo. Um corpo de Cristo, esse organismo, quando fala sobre o organismo da igreja, fala de um corpo de Cristo. E como que isso acontece? Quando há
um renascimento, quando acontece, né? Quando a gente nasce de novo. Para a gente fazer parte desse corpo de Cristo, a gente precisa nascer de novo. É aquilo que a gente sempre fala, né? Essa parte é um texto que todos os estudos que a gente faz sempre caem nesse assunto. Eu preciso nascer de novo, mas nascer de verdade. Tudo novo, e tudo se fez novo para que eu possa participar desse corpo e fazer, né? E fazer com que a minha função funcione perfeitamente. A gente vê a insubmissão desse movimento, né? Mas vemos a importância. A gente vê a insubmissão deles não quererem fazer parte desse corpo. Eles não querem fazer parte desse corpo. E aí, mas aí a gente se fortalece com isso, vendo a importância de congregar, vendo que a importância de estarmos aqui nos fortalecendo. Isso é tão grave, irmãos, essa insubmissão, essa falta de consciência deles, de querer estar como corpo, que hoje é um exemplo, a Santa Ceia, é uma ordenança do Senhor. Mas como que acontece a Santa Ceia? Precisa de quê? Precisa de união, precisa de compartilhar, a gente precisa estar com um coração diferente. Eu consigo fazer isso da minha casa? Assim, aleatoriamente? Não vai acontecer esse sentimento de buscar união, de buscar troca, de buscar crescimento espiritual. Tudo isso acontece aqui dentro. Aí a gente vai vendo essas ordenanças do Senhor. E se a gente estivesse lá fora, foi Ele que ordenou que houvesse, não foi? A Santa Ceia, para que a gente se lembrasse da morte, da ressurreição, que Ele irá voltar. Então isso tudo é uma ordenança dele. Só que essas coisas passam a ter mais valor, passam a ter mais peso na nossa vida quando a gente está aqui dentro, quando a gente começa a ouvir e a ver coisas que acontecem através do poder do Senhor. Mas para isso é a importância de termos a certeza que estamos no lugar certo. E não podemos nunca nos desviar desse pensamento, que nós estamos aqui no lugar certo. À medida que a gente se isola, que essas pessoas se isolam, a tendência é o enfraquecimento espiritual. Porque isso que a gente, né, já acabou de falar. Quando você se afasta da palavra, às vezes a gente está aqui ouvindo uma palavra, vocês já tiveram essa sensação, eu creio, todo mundo. Essa palavra foi para mim. Eu precisava ouvir isso hoje. O Senhor falou comigo. Então são coisas que acontecem quando a gente está aqui dentro. Só que se eu estou lá fora, no mundo, eu estou ouvindo coisas de Deus? Não, eu estou ouvindo coisas do mundo, que não vai me edificar, que não vai acalmar o meu coração, que não vai tirar aquela angústia que eu estou sentindo. Quando às vezes a gente está aqui e ouve uma palavra, tem certeza que o Senhor está falando com a gente. É uma resposta às orações que você tem feito, mas para isso precisamos estar no lugar certo. Não podemos dar ouvido a esse tipo de coisa. E tendo a certeza, irmãos, que essas coisas são as sutilezas de Satanás. Porque ele não vai falar assim, uma coisa aberta para todo mundo falar, não, isso é coisa de Satanás. Não é, porque essas pessoas se sentem cristãs. Elas acham que elas se julgam cristãs, porém elas se julgam independentes. Foi o que a tia Lima falou. Nós fazemos parte de um exército aonde quem lidera não somos nós. Então como eu posso achar que eu sou autossuficiente? Como eu posso achar que eu não preciso de alguém para me direcionar, para me guiar? É impossível. É impossível a gente ter esse sentimento. Só que esses pontos, a gente sabe de quem é. Quem faz as pessoas começarem a ter esses sentimentos, esses pensamentos. Então, que isso fique bem longe de nós, né? Outra coisa, quando eu digo que aqui dentro a gente se fortalece, a gente vai vendo textos bíblicos que dizem assim, um exemplo. Nós somos comparados a uma ovelha. Nós somos um rebanho. O que acontece quando uma ovelha se desgarra? Né? O pastor vai lá, as pessoas vão lá, estou sentindo sua falta, o que aconteceu? Você não está vindo, o que foi? Essa pessoa volta. Por quê? Uma ovelha sozinha se torna uma presa fácil. Nós, por aí, sozinhos, nos tornamos presas fáceis. Então são várias passagens na Bíblia que comprovam isso, que a gente não pode estar sozinho.
Quando fala sobre a videira, que, né, Jesus diz que é a videira verdadeira, nós somos o quê? Os ramos, os galhos. Se esse galho está na videira, ele está cheio de vida, ele está recebendo alimento. Uma frutinha pode estragar, uma folhinha pode cair, mas tem vida. Existe, vai lá dar uma podada, ele cresce melhor, mais bonito, com frutos, dá mais frutos. Agora, se você corta esse ramo e lança fora, já era, acabou, não tem vida. Então, essas são associações que eu trouxe para a gente ter a certeza que a gente precisa estar aqui, agarrado em Cristo, porque é dele que vem tudo o que nós precisamos, toda o direcionamento, tudo que nós precisamos vem dele. Então, se a gente se afastar, a gente vai se tornar presas fáceis, né, pro inimigo. Em 1 Coríntios 12, 27, diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Olha o que a palavra diz. Todos nós fazemos parte, mas fazemos parte individualmente. Então eu preciso trazer a minha família? Preciso. Mas eu tenho que me preocupar comigo. Nós somos parte individual. A salvação é individual. Então, se você tem um companheiro ou uma companheirinha, ou um filho, ou a mãe, enfim, esposa, que está desanimando, não desista dele. Mas não desista você também. Porque de repente a pessoa vai querer um caminho como esse e vai querer te levar junto. Não aceite, não vá, porque nós somos partes individuais desse corpo de Cristo. No segundo item, então, a gente viu a igreja como um organismo. Agora a gente vai ver como uma organização. Porém, eu não vou falar muita coisa, porque é exatamente aquilo que a gente já falou no começo, sobre como eles enxergam a organização, né? Que eles acreditam que a igreja seja orgânica. O que é isso? Uma igreja orgânica, ela não tem templo, ela não tem construção, pois os verdadeiros templos são as pessoas e querem viver um cristianismo solo, sozinho, né? Sem submissão, sem um direcionamento, são autossuficientes. Isso é a igreja orgânica que eles têm como verdade, têm como prioridade. Só que a gente já viu vários itens que isso não cola, né? Que isso não é verdadeiro. Então eu não vou estar lendo essa passagem, porque é exatamente isso. O único texto que eu queria ler, está no meio mais ou menos da leitura aí de uma organização, é que assim como o corpo humano, que é um organismo vivo, contudo organizado, a igreja também possui uma organização. Então o nosso corpo, é um organismo vivo, como a igreja, porém todo organizado. A igreja também precisa ser. Coloca para mim, Mateus, por favor, 1 Coríntios 12, versículo 18, 19, só para a gente confirmar isso aqui. É o 18, 19, depois eu falo outro. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a minha vontade? Não, segundo a vontade dele. Adianta eu querer ser outra coisa do que ele quer que eu seja? Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Lembra que o corpo são várias partes. Então, para ser um corpo, precisa da união de todos. Se todo mundo quiser ser uma coisa só, não vai dar certo, não vai ser um corpo. No versículo do 26 ao 31, diz assim: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas?
Todos interpretam? Só mais uma, até o 31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Então a gente está vendo aqui que cada um foi escolhido para uma coisa. E quando uma parte desse corpo está mal, todos precisam se juntar para ajudar. Quando um está bem, todos se juntam para se alegrar com ele, porque todos juntos formamos um corpo, aonde Cristo é a cabeça. Então, assim, essa passagem é muito... Eu achei assim, é um resumo de tudo, não preciso falar mais nada. Isso é o que o Senhor espera de nós, que sejamos unidos, juntos. Sim. Gostaria de lembrar um texto que eu acho muito fundamental para esse assunto. Lá em Atos, no capítulo 6, quando o evangelho começou a crescer muito, então eles ficaram assim, tipo assim, cada um é uma igreja, né? Eles estavam vivendo assim, digamos assim, cada um era uma igreja, saíam, brigavam, voltavam para suas casas, voltavam em grupinhos, faziam estudo, voltavam para suas casas. O que acontece? Eles começaram a perceber e a viver problemas por falta da hierarquia, da organização, do propósito da igreja. Então o que acontece? Os helenistas vão e reclamam, começam a reclamar com os apóstolos: olha, isso não está certo, a gente está aqui, pregando ali, enquanto as nossas viúvas estão aí passando fome, passando necessidade, como é que nós vamos fazer? Ali, nesse ponto, eles param. Cara, eu imagino assim, eu me imagino uma reunião, né? Gente, o que a gente vai fazer? Como é que a gente pode resolver esse problema? Está aí. Se Deus está conosco, então, cada um vai fazer uma coisa. E aí eles começam, por imposição de mãos, por aconselhamento, sugestão, decidiram por quem cuidaria dessa situação, alguém cuidaria do social, né? E outros ficariam por conta da palavra. Se você olhar lá no versículo, Separaram diáconos só para ministrar a palavra. exatamente. Ó, Os sociais, 6, versículo 2 diz assim: os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesmas. Então, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito, de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. Enquanto a nós consagraremos a oração e a obediência da palavra. Isso é uma igreja formadora de Jesus. Então, tudo passar daí, Então, como acreditar que esse movimento dos desigrejados não dá nem para ter dúvida de que está errado? Não tem base nenhuma, mas acham que tem, né? Mas estamos aqui para aprender, né? Para nos fortalecer, para que isso não nos afete. Outro detalhe, irmãos, esses 22 anos de igreja, nós cansamos de ouvir muitas pessoas que alegaram e que fundaram a igreja. Tá? Lembrando o sistema, criticando o sistema e tal, nós temos gente que saiu de dentro da igreja, fundou a igreja dos desigrejados, não, porque isso daí é religiosidade, acusando. Mas os anos foi parar. Nós temos hoje, eu falei na última lição que eu ministrei, 3 pastores que são filósofos, que são altamente influenciadores, muito influenciadores, são pastores socialistas que zelam pelo social e que estão levando um horror de gente junto com eles. Porque tem a visão socialista, a visão do social. Mas Jesus fundou a igreja para ser o seu corpo de adoração. A função do social é uma consequência da vida da igreja. Ela é uma consequência da vida da igreja. Então, levando muita gente assim, distorcendo. A gente com a alta filosofia que critica o dízimo do Velho Testamento, do Antigo Testamento, que não faz parte, mas que não sobrevivem sem dízimo. Inclusive, um deles, eu vi um dia desses, o pastor Caifás, que falou que é contra o sistema da igreja, contra todo o sistema hierárquico da igreja, mas um dia desses não tem igreja, mas ele já fundou a sua igreja, que não que botou outro nome,
né? Agrega aquele grupo social, bota um outro nome, e um dia desse, um tempo atrás, eu estava vendo ele lá, eu estou precisando pagar contas, estão sem recursos. Ah, é? Você precisa de dízimo, então, sobreviver, querido? Então, assim, não tem, faz um movimento, criticam, mas depois eles se mudando daquilo que eles mesmos criticam, eles caem em cima daquilo. A mesma questão dos outros pastores, entendeu? Todos eles, porque a igreja não sobrevive sem dízimo e oferta. Foi para isso que Deus instituiu, Senhor, Deus instituiu. A palavra até diz, para que não falte mantimento em minha casa, né? Então, o terceiro tópico, irmãos, fala sobre a importância e a necessidade da igreja. O primeiro item fala da igreja como família de Deus, né? A igreja é a família de Deus, está lá em Efésios 2,19. Deixa eu ver se o Mateus coloca para mim. Efésios 2,19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então nós somos membros da família de Deus. A igreja tem Cristo como seu cabeça. Contudo, como acontece com toda a família, a igreja também possui comando, direção e regras, às quais devem se submeter. Que aí a gente já falou várias vezes, né? Do que a gente tem consciência que tem que fazer, e da deles que acham que não tem que fazer, que não tem que ter hierarquia. Não podemos ser igreja sem sermos antes uma família. A igreja deve discipular seus membros e fomentar a comunhão uns com os outros. O sentimento de irmandade, respeito e reconhecimento mútuo deve dominar o ambiente da igreja local. Então, né, a gente já falou sobre isso, sobre comunhão, sobre se cuidar, se ajudar, se amar. Isso é o que o Senhor espera de nós, espera da igreja dele, né? Não existe família perfeita. Isso é o primeiro ponto, eu acho que a gente tem que estar pontuando aqui. Ah, não vou lá não, porque lá na IBR não é perfeito. Não vai ser em lugar nenhum, nós não somos perfeitos. Então, quem vem buscando perfeição vai se frustrar. Quem vem buscando Cristo não vai se frustrar. Então, isso a gente tem que ter muito forte na nossa cabeça. Aqui na IBR ou em qualquer outra igreja não vai ser perfeito. Por quê? São feitos por pessoas e as pessoas não são perfeitas. Mas isso faz com que nós não sejamos uma família? Não, nós temos que ser uma família, porque lá na nossa casa, duvido quem nunca deu uma discutidinha assim com o irmão, com a mãe, com o pai. Então, você vai. Exatamente. Então, se isso acontece lá na minha casa, aonde nascemos na mesma casa, com os mesmos pais, eu vou falar aí meu irmão, por exemplo. Hoje não, né? Porque a gente já tá grande, né? Mas quando é criança, eu vejo o Lucas e a Letícia, meu Deus, que vontade por bobeira, umas bobeiras assim, e a gente depois vira adolescentes, tem gente rindo aí, os adolescentes, a mesma coisa, é aquela confusão, aquela coisa por nada. Então assim, se isso acontece lá na minha casa, com quem eu nasci junto, agarrado, estou ali todos os dias, imagine aqui, com pessoas que eu conheci depois de 20 anos, 30 anos, que eu já existo, que eu já tenho a minha personalidade, eu vou encontrar outra pessoa totalmente diferente de mim. Vai ser 100%? Não vai. Mas isso faz parte da família e da família de Deus também. Os desigrejados, quando dizem que não precisam se congregar, eles estão dizendo que são autossuficientes, melhores do que os outros. Porque se eles não querem estar aqui conosco, será que eles se acham melhores do que nós? Não sei. Será que eles acham que nós somos indignos porque nós não somos perfeitos? Porque acontecem coisas que não os agradam, então eles não podem estar no nosso meio, não podem congregar? Em Colossenses 3, 13 e 16, olha o que a Bíblia fala. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito.
que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então, mais uma vez a gente está vendo que é aqui que temos que estar, juntos, uns pelos outros, uns se apoiando no outro. A igreja, no tópico 2, ele diz que a igreja como testemunha de salvação. Lá no meio, mais ou menos, assim, depois de umas 8 linhas, eu vou começar a ler daí. Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família, cuja missão é proclamar a sua abundante graça. De fato, o apóstolo Pedro disse que a missão da igreja é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa obrigação, essa é a nossa missão. A nossa missão é essa. A razão da igreja existir, além do fato de promover adoração, companheirismo e integração, quem não gosta aqui dos jantares de família, né? Quando a gente se junta, há uma integração, há uma interação, há uma comunhão. A igreja pode existir em um templo, mas a sua missão, ela só se completa fora dele. Não há igreja que seja bíblica e exista somente dentro de 4 paredes. Aqui ele está dizendo que nós temos que existir, a gente tem que se ajudar, a gente tem que se fortalecer, mas lá fora